Fala, meus queridos alunos, minhas queridas alunas do Knapse, tudo bem com vocês? A gente vai começar agora mais um módulo no nosso curso Knapse, um módulo do curso de matemática, que a gente vai chamar de matrizes e sistemas lineares. Aí você vai olhar e falar: professor, você juntou matriz e sistema linear num módulo só? Isso não tem nada a ver! Calma, menino. Calma. Por quê? Matrizes e sistemas lineares vão ter uma intersecção importante no futuro. Sabe aquele sistema linear que você junta várias equações com várias incógnitas? A gente vai poder representar ele na forma de uma matriz. E essa é uma das grandes importâncias da gente estudar matrizes. Por quê? Quando a gente representar esse sistema numa forma de matriz, a gente vai ter vários mecanismos para solucionar esse sistema. Então você vai conseguir resolver sistemas com 5 incógnitas e 5 equações, por exemplo. A gente também vai usar muito matriz, aí, por exemplo, quem for para a área computacional, todas essas imagens que vocês estão vendo aqui, elas são representadas em forma de tabelas, e essas tabelas nada mais são do que matrizes. Então, a área computacional vai fazer muito uso das matrizes. Ou você fala: professor, mas eu vou fazer medicina, para que eu preciso saber de matrizes? Você já ouviu falar de tomografia computadorizada? Já ouviu falar de ressonância magnética? Tudo isso é feito através de matrizes, essa reconstrução de imagens. Então, vem comigo, que matriz é importante. Mesmo você achando que não. Nessa aula, a gente vai trabalhar matrizes no futuro com várias aplicações, mas agora a gente precisa primeiro estabelecer uma linguagem comum. Eu preciso falar uma coisa para vocês nas nossas aulas futuras e vocês entenderem o que eu estou falando. Então, se eu disser: olha, a gente está vendo aqui uma matriz de ordem 3, vocês vão saber do que eu estou falando. A gente está vendo uma matriz diagonal, vocês vão saber do que eu estou falando. A gente está vendo uma matriz identidade, vocês vão saber do que eu estou falando. Então, hoje a gente vai falar sobre propriedades gerais das matrizes, sobre estruturação das matrizes, sobre matrizes especiais, para que a gente possa estabelecer essa linguagem comum e nas próximas aulas a gente começar a trabalhar com as matrizes. Tudo bem? Eu coloquei no slide para vocês uma matriz de exemplo, para a gente poder discutir algumas coisas de como essa matriz é formada. Dá uma olhadinha. A primeira coisa que a gente tem que reparar nessa matriz é que ela tem um identificador aqui. Uma coisa que vai dar nome para essa matriz. Essa matriz, então, ela está sendo a nossa matriz A. E a gente põe que essa matriz A é igual a uma série de números, uma tabela de números, distribuídas aqui dentro de colchetes que eu coloquei. Estão vendo? Poderiam ser parênteses, mas eu escolhi colchetes. Então pode ser tanto parênteses quanto colchetes. Você fica à vontade para colocar o que você quiser. Dentro desses colchetes eu distribuí uma série de números que são efetivamente a nossa matriz. E se você reparar, os números eles são distribuídos em filas. Essas filas elas podem ser horizontais. Então uma fila de números horizontais vai ser o que a gente vai chamar de linha. Ou então ela pode ser distribuída de forma vertical. Uma fila vertical, que vai ser o que a gente vai chamar de coluna. Então a matriz é formada por linhas e colunas. E aí você repara que essa nossa matriz ela tem 1, 2, 3 linhas. E 1, 2, 3, 4 colunas. Ela vai ser então uma matriz que a gente vai representar dessa forma. Matriz A, composta por 3 linhas e 4 colunas. Olha só, então esse 3 é referente ao número de linhas. E esse 4 é referente ao número de colunas. A gente diz então que é uma matriz A 3 por 4. E dentro dessa matriz A 3 por 4, a gente vai poder representar os elementos individualmente. A gente vai poder escolher um elemento dentro dessa matriz e representar ele. Eu vou escolher aqui para dar exemplo para vocês esse 3. Esse 3, ele é o elemento da primeira linha e segunda coluna. Então eu vou representar ele da seguinte forma. Com um Azinho, marcado em seguida por um 1, que é referente à primeira linha, e um 2, que é referente a essa segunda coluna. Eu estou dizendo então que o elemento A12, como se fosse um jogo de batalha naval, é o elemento que está na primeira linha e segunda coluna. É esse nosso 3. Reparou? Então o elemento A12 é igual a 3. Deu para entender como que a gente organiza, como a gente nomeia as coisas dentro da matriz? Porque agora a gente vai começar a ver algumas matrizes especiais. Ou seja, a gente vai falar de matrizes que vão ser organizadas dessa mesma forma que essa matriz que eu mostrei agora para vocês, mas que elas vão ter algumas particularidades. E que no futuro, nas nossas próximas aulas, a gente vai usar cada uma dessas particularidades com uma finalidade específica. E você vai ver que você vai dar graças a Deus quando você vê algum tipo específico de matriz dessa forma. Vamos dar uma olhadinha no primeiro exemplo, que é a matriz nula. A matriz nula, pelo próprio nome, você já deve ter imaginado. Então a gente vai representar ela como um zero, tá bom? E a matriz nula, ela tem a seguinte particularidade. Todos os seus elementos são nulos. Então,
todos os números que tiverem dentro da matriz têm que ser iguais a 0. Se eu tiver um número aqui que for o número 1, ou um número aqui que for o número 0,000000001, essa matriz não é nula. Ela só vai ser nula quando todos os elementos dentro dela forem nulos. Tudo bem? O nosso segundo exemplo de matriz especial, vai ser uma matriz que a gente chama de matriz linha. Dá uma olhadinha no slide. A matriz linha, ela tem a seguinte particularidade. Ela é formada por uma única linha. Percebe? Ela pode ter quantas colunas você quiser. Ela pode ter infinitas colunas. Mas é importante que ela tenha somente uma linha. Então eu represento ela da seguinte forma. Uma matriz L, ela tem sempre uma linha e com um número qualquer de colunas. Aqui no exemplo eu coloquei 4, mas poderia ser 1, poderia ser 2, poderia ser 50. Tá bom? O nosso próximo exemplo de matriz especial é a matriz que a gente chama de matriz coluna. Ela é o inverso da matriz linha. Ela é uma matriz formada por somente uma coluna, tendo quantas linhas você quiser. Então ela vai ser representada dessa forma. Eu coloquei aqui a matriz C, 3 por 1, é uma matriz que só tem uma coluna. É uma matriz, então, que é uma matriz do tipo matriz coluna. Tudo bem? O nosso próximo exemplo é um dos exemplos mais importantes que a gente vai ter. É a matriz quadrada. E a matriz quadrada, você vai ver que a gente vai ter ela, agora, definição dela, e uma série de subdivisões dessa matriz quadrada. A gente vai ter tipos específicos de matriz quadrada. Então, para isso, vamos tentar entender primeiro o que é essa matriz quadrada. Olha só, uma matriz quadrada é uma matriz que vai ter sempre o número de linhas igual ao número de colunas. Repara, aqui a gente tem 1, 2, 3 linhas, 1, 2, 3 colunas. Você lembra que a figura geométrica de um quadrado, a gente tem a altura e a largura iguais? É exatamente a isso que a gente está fazendo referência. A nossa altura, número de linhas, vai ser igual à nossa largura, o nosso número de colunas. E isso forma uma matriz quadrada. E aí a gente tem uma classificação específica nessas matrizes quadradas. Por quê? Como a gente tem aqui, olha só, uma matriz quadrada que ela é 3 por 3, a gente chama essa matriz de ordem 3. Ah, professor, mas e se ela fosse 2 por 2? Ela era uma matriz de ordem 2. Ah, professor, mas e se ela fosse uma matriz 4 por 4? Seria uma matriz de ordem 4. Todas elas matriz quadrada. Por quê? Porque o número de linhas é igual ao número de colunas. E aí, dentro das matrizes quadradas, a gente vai ter um exemplo específico, que é a matriz diagonal. Repara só, a gente tem vários elementos dentro dessa matriz quadrada de ordem 3, mas muitos deles são nulos. Repara quais são os elementos que não são nulos. É esse A, que é o elemento 1, 1. Primeira linha, primeira coluna. O outro elemento não nulo é o elemento 2, 2. Segunda linha, segunda coluna. E o outro elemento não nulo é o elemento 3, 3. Terceira linha, terceira coluna. Repara que formou uma diagonal aqui, quando eu peguei o elemento em que linha e coluna é igual, outro elemento que linha e coluna é igual, outro elemento que linha e coluna é igual. Formou uma diagonal aqui. Essa diagonal é o que a gente chama de diagonal principal. Então, uma matriz diagonal vai ser uma matriz quadrada em que todos os elementos que estiverem fora da diagonal principal são nulos. E os elementos que estão dentro da diagonal principal podem ou não ser nulos. A gente pode ter elementos nulos dentro da diagonal principal. O importante dessa matriz diagonal é que todos os elementos de fora da diagonal principal sejam nulos. E aí a gente vai ter um tipo ainda mais especial, que é um tipo especial de matriz diagonal. É uma matriz quadrada, é uma matriz diagonal, mas é uma matriz que, dá uma olhadinha aqui. Ela é uma matriz que repara, quadrada, porque tem 3 linhas e 3 colunas. Diagonal, porque todos os elementos são nulos, exceto o elemento 1, 1, 2, 2 e 3, 3. Só que esses elementos 1, 1, 2, 2 e 3, 3, ou seja, todos os elementos da diagonal principal, são iguais a 1. Essa matriz é a matriz chamada identidade. E é uma matriz muito importante que a gente vai usar muito e vocês vão ver o quanto essa matriz vai ser importante para nós. Então lembra bem, uma matriz quadrada, diagonal, em que todos os elementos da diagonal principal são iguais a 1, é a matriz que a gente chama de identidade. E aí nesse caso a gente tem uma matriz quadrada 3 por 3, certo? Uma matriz quadrada de ordem 3, com a diagonal principal cheia de números 1 e o resto de fora tudo 0, a gente vai dizer que essa é a matriz identidade de ordem 3. É uma identidade 3, tá bom? Então,
conhecendo esses tipos gerais de matriz, esses tipos especiais de matriz e essa nomenclatura que a gente vai usar, essa representação que a gente vai usar, você vai conseguir entender melhor o que eu estou falando nas próximas aulas. E se por acaso você numa próxima aula tiver com dificuldade de compreender o que eu estou falando, volta aqui, assiste essa aula de novo que você vai conseguir captar melhor o nosso raciocínio daqui para frente, tá bom? Se você gostou da aula, clica aqui no joinha, compartilha com seus amigos, se inscreve no canal, fala pra todo mundo que a gente está tendo várias aulas novas aqui no Kinapse e eu espero você na próxima aula. Volta para assistir a nossa próxima aula. Um abraço e até lá.